A vida seguia, ano após ano, com as idas ao tabernáculo, as orações silenciosas e as provocações de Penina. Mas, naquele coração tão ferido, algo estava sendo preparado. Era como uma terra seca que espera ansiosa pela chuva. Ana acreditava que Deus, de alguma forma, poderia ouvi-la. Os dias de Ana eram marcados por uma rotina amarga. Dentro de sua própria casa, ela enfrentava uma batalha silenciosa contra Penina, que parecia tirar prazer em ressaltar tudo o que Ana não tinha. Penina não precisava dizer muito. Às vezes, bastava um olhar ou um comentário casual, carregado de ironia, para que Ana sentisse o peso de sua infertilidade. Eram nesses momentos que Ana mais se refugiava em seus pensamentos, tentando encontrar forças onde parecia não haver nenhuma. Ela ouvia as risadas das crianças de Penina correndo pelo quintal, e cada risada parecia ecoar como um lembrete cruel de sua própria solidão. Penina sabia usar as palavras como pequenas farpas, sempre disfarçadas de brincadeiras, mas que feriam profundamente. "Ah, Ana, se você tivesse filhos, entenderia o quanto isso dá trabalho", dizia ela, com um sorriso que não escondia sua maldade. Mas Ana nunca respondia, nenhuma palavra sequer. Não porque não sentisse vontade, mas porque sabia que sua luta não era contra Penina. Havia algo maior em jogo, algo que nem mesmo Penina podia compreender. Sua dor não era apenas por não ter filhos, mas pelo silêncio de Deus que parecia não quebrar, por aquelas orações que até então não haviam recebido resposta. E mesmo assim, Ana não desistia. Ela carregava sua tristeza como quem carrega um fardo que, de alguma forma, ainda acredita poder ser retirado. Eucana, por sua vez, via o sofrimento de Ana e tentava consolá-la, mas suas palavras, embora cheias de amor, não alcançavam o vazio que ela sentia. Ele dividia sua atenção entre as duas esposas, e isso só fazia Ana se sentir mais isolada. Enquanto Penina se vangloriava de seus filhos, Ana voltava para sua quietude, seu mundo interior onde mantinha uma fé que parecia inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis. Naquele ano, como de costume, Ana foi ao tabernáculo em Siló com Eucana e Penina. Mas algo dentro dela era diferente. Sua angústia estava mais intensa, como se cada provocação, cada olhar de Penina tivesse se acumulado em seu coração, formando um peso quase insuportável. Ao chegar diante do Senhor, Ana sentiu que não podia mais guardar sua dor em silêncio. Com passos decididos, afastou-se dos outros buscando um lugar onde pudesse estar sozinha, face a face com Deus. Ana caiu de joelhos e suas lágrimas começaram a rolar, como uma chuva que há muito tempo era contida por nuvens escuras. Ela não gritou, não levantou a voz. Suas palavras eram sussurradas, quase imperceptíveis, mas carregadas de um clamor que vinha das profundezas de sua alma. Quem a visse poderia pensar que ela estava perdida em um mundo só dela, mas Ana sabia que Deus estava ouvindo. Com o coração despedaçado, fez um voto diante do Senhor, algo que jamais havia feito antes. Prometeu que, se ele lhe desse um filho, ela o entregaria de volta a ele, para que servisse ao Senhor por todos os dias de sua vida. Não era uma promessa vazia, era uma oferta sincera, que vinha de alguém disposta a dar tudo, mesmo aquilo que mais desejava. Enquanto orava, Eli, o sacerdote, observava à distância. Ele notou o movimento dos lábios de Ana, mas não ouviu som algum. Intrigado, aproximou-se, mas sua primeira impressão foi equivocada. "Até quando ficarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho", disse ele com um tom severo. Porém Ana, mesmo em meio à dor, respondeu com humildade. Explicou que não estava bêbada, mas que derramava sua alma diante de Deus, pedindo algo que só ele poderia conceder. Eli então compreendeu. Olhou para Ana e com um semblante mais suave disse: "Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que pediste."
Essas palavras ficaram gravadas no coração de Ana, como uma semente plantada em solo fértil. Ela se levantou, enxugou as lágrimas, e algo mudou em seu olhar. Havia ali uma paz que antes não existia. Depois daquele dia no tabernáculo, algo mudou em Ana. Não era que sua situação tivesse mudado imediatamente. Ela ainda não tinha filhos, ainda vivia sob o mesmo teto que Penina, e os desafios continuavam os mesmos. Mas, dentro dela, havia uma certeza, uma espécie de calmaria que não fazia sentido à primeira vista. Era como se Deus tivesse plantado uma promessa silenciosa em seu coração. E Ana agora caminhava sob essa esperança, esperando pacientemente pelo que viria. Os dias seguiram e o tempo passou sem pressa. Naquele período, Ana continuava com sua vida, mas cada gesto seu parecia carregado de uma nova fé. Eucana, sem entender completamente o que havia acontecido, notava que ela já não chorava como antes. As provocações de Penina pareciam ter perdido força, como flechas que não encontravam mais um alvo. Algo estava acontecendo com Ana, mas ninguém podia ver o que era, exceto ela e o Deus que havia ouvido seu clamor. Então, chegou o momento em que a resposta começou a se revelar. Ana percebeu os primeiros sinais de que algo estava diferente. Um pequeno indício aqui, um leve prenúncio ali, e seu coração começou a bater mais forte. E não demorou muito para que ela tivesse certeza. Estava grávida. As palavras de Eli, a promessa de Deus, a oração silenciosa no tabernáculo, tudo começava a se unir como peças de um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. Ana não podia conter sua alegria, mas também sabia que aquele momento era muito maior do que qualquer felicidade pessoal. Ela carregava não apenas um filho, mas uma promessa viva, um testemunho da fidelidade de Deus. A cada dia de sua gestação, Ana sentia o peso do milagre que estava crescendo dentro dela. Um milagre que mudaria não apenas sua vida, mas a história de Israel. E quando o tempo chegou, Ana deu à luz um menino. Samuel nasceu em um dia comum, mas sua chegada carregava a marca do extraordinário. Para Ana, segurá-lo em seus braços foi como tocar uma promessa viva. Ela observava o rosto pequeno e delicado do menino e sabia que cada detalhe dele era uma resposta divina. Ele não era apenas o filho que ela tanto desejara, mas o símbolo de que Deus ouve aqueles que clamam com o coração sincero. Os primeiros meses com Samuel foram um misto de alegria e reverência. Ana o cuidava com amor, mas cada gesto vinha acompanhado de uma consciência pesada. O tempo que ela teria com ele seria curto. Ela não havia esquecido o voto feito no tabernáculo. Cada vez que Samuel dava um sorriso ou fazia um som, Ana sentia um aperto no coração, pois sabia que o havia consagrado ao Senhor antes mesmo de vê-lo nascer. Ainda assim, ela não deixava a tristeza dominar. Pelo contrário, aproveitava cada instante, embalando Samuel em seus braços e murmurando orações enquanto ele dormia. Eucana, ao seu lado, também estava ciente do que aquilo significava. Apesar de amar seu filho, ele respeitava a promessa de Ana. Eles compartilhavam o entendimento de que Samuel era um presente, mas também uma oferta. Os anos passaram rápido, como a brisa que sopra antes de uma grande tempestade. Quando Samuel deixou de ser um bebê e começou a dar seus primeiros passos, Ana sabia que o momento estava se aproximando. Ela esperou até que ele tivesse idade suficiente para viver sem ela, até que pudesse ser entregue ao Senhor em Siló. A dor de deixá-lo era como uma sombra que a acompanhava, mas Ana sabia que estava cumprindo algo maior do que ela mesma. O dia finalmente chegou. Ana pegou Samuel pela mão e, junto com Eucana, começou a jornada até o tabernáculo. Seu coração estava cheio de emoções conflitantes, alegria, dor, gratidão. Mas ela seguia em frente, sabendo que sua decisão não apenas mudaria a vida de Samuel, mas também a sua própria fé. Ao chegarem ao tabernáculo em Siló,
Ana sentiu o peso da promessa que fizera anos antes. Com Samuel ao seu lado, agora um menino de poucos anos, ela sabia que o momento de cumprir seu voto havia chegado. O tabernáculo, com suas cortinas sagradas e o aroma dos incensos, parecia envolvê-la em uma atmosfera solene. Eli, o sacerdote, estava presente, como estivera naquele dia em que vira Ana orando em silêncio. Ela se aproximou dele com reverência, segurando a mão de Samuel com firmeza. Com voz suave, mas cheia de determinação, disse a ele: "Sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Por isso, também ao Senhor eu o entreguei. Por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue." Ele olhou para o menino e depois para Ana, reconhecendo a profundidade daquele momento. Com um aceno de cabeça, aceitou Samuel sob sua tutela, para que servisse ao Senhor no tabernáculo. Ana, embora com o coração apertado, sentiu uma paz profunda. Ela sabia que estava cumprindo sua promessa, entregando seu bem mais precioso nas mãos de Deus. Antes de partir, Ana elevou sua voz em um cântico de louvor, agradecendo a Deus por sua fidelidade e misericórdia. Suas palavras ecoaram pelo tabernáculo, tocando os corações de todos os presentes. Ela exaltou a grandeza de Deus, reconhecendo que Ele levanta do pó o pobre e do monturo exalta o necessitado. Seu cântico não era apenas uma expressão de gratidão, mas também uma declaração de fé no poder transformador de Deus. Após o cântico, Ana se despediu de Samuel com um abraço apertado, sussurrando palavras de amor e encorajamento. Ela sabia que ele estava seguro nos caminhos do Senhor. Com o coração cheio de esperança, Ana retornou para sua casa, confiante de que Deus cuidaria de Samuel e o guiaria em seu serviço. E assim, Samuel começou sua jornada no tabernáculo, crescendo diante do Senhor e dos homens, enquanto Ana continuava sua vida, sempre lembrando de seu filho nas orações e confiando no propósito divino que se desenrolava diante deles. Ana retornou para casa, mas deixou um pedaço de si no tabernáculo em Siló. A saudade de Samuel era como uma brisa constante em sua vida, um lembrete doce e doloroso do menino que ela havia entregado ao Senhor. No entanto, seu coração estava repleto de paz. A cada oração, ela agradecia pelo privilégio de ser a mãe de um menino destinado a servir ao Deus Todo-Poderoso. Ana sabia que, embora estivesse longe fisicamente, Samuel permanecia sob os cuidados do próprio Criador. Enquanto isso, no tabernáculo, Samuel começava a viver a vida para a qual havia sido chamado. Sob a orientação de Eli, ele aprendia os rituais sagrados e as responsabilidades do serviço ao Senhor. O menino ouvia histórias antigas sobre os feitos de Deus, e seu coração se enchia de reverência e curiosidade. Cada dia parecia um passo mais próximo do propósito para o qual ele nascera. Mas Samuel não estava apenas aprendendo, ele também era observado. Eli, já avançado em idade, via algo de especial naquele menino. Havia uma obediência natural em Samuel, uma disposição em aprender e um brilho nos olhos que transmitia a presença de algo maior. Outros que visitavam o tabernáculo percebiam o mesmo. Samuel, ainda jovem, parecia carregar em si uma maturidade que vinha de Deus. Enquanto o tempo passava, Ana continuava a visitar Samuel todos os anos. Quando subia a Siló, levava consigo roupas novas para o filho, feitas com cuidado e amor. Cada ponto costurado parecia conter uma oração silenciosa, uma bênção que ela desejava que Samuel carregasse em sua caminhada. Durante esses encontros, Ana observava como ele crescia, não apenas em estatura, mas em graça. Era como se o próprio Deus estivesse moldando o coração daquele menino para algo extraordinário. Os anos se passaram, e a cada visita de Ana ao tabernáculo, Samuel parecia mais diferente. Não era apenas sua altura que chamava a atenção, mas a maneira como ele falava, como se portava.
Ele crescia com uma graça incomum, algo que só poderia ser explicado como a mão de Deus guiando cada passo. Ana percebia isso de longe, com o coração cheio de gratidão. Sabia que o menino que entregara ao Senhor estava florescendo como ela jamais poderia imaginar. Mas Deus, em sua infinita bondade, não se esqueceu de Ana. Ele viu sua fidelidade e respondeu com bênçãos que ela jamais esperava. Depois de Samuel, Ana deu à luz a mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Sua casa, antes marcada pelo silêncio doloroso, agora era preenchida por risadas, vozes e passos pequenos correndo pelos cômodos. Cada criança era um lembrete de que Deus não apenas cumpre suas promessas, mas faz isso de uma maneira abundante, que supera qualquer expectativa. Apesar de sua casa cheia, Ana nunca deixou de pensar em Samuel. Ele continuava sendo o elo entre sua vida comum e o propósito divino que Deus estava cumprindo em Israel. Enquanto cuidava dos filhos mais novos, Ana frequentemente se pegava, lembrando do rosto de Samuel, das palavras de Eli sobre ele e do cântico de louvor que havia entoado no dia em que o entregara ao Senhor. Tudo isso a fazia sorrir, pois sabia que Samuel era parte de algo muito maior. No tabernáculo, Samuel também percebia a presença de Deus de forma cada vez mais clara. Mesmo sendo jovem, ele começava a entender que havia algo especial em seu chamado, algo que ainda não sabia nomear. Era noite no tabernáculo, e o silêncio pairava como um manto pesado sobre Siló. Samuel dormia em seu lugar, próximo à arca de Deus, quando um som quebrou a quietude. Alguém o chamou pelo nome. Samuel! A voz era clara, firme, mas ao mesmo tempo tão suave que parecia estar sussurrada diretamente em seu coração. Samuel abriu os olhos, confuso, mas certo de que ouvira alguém falar. Sem hesitar, levantou-se e foi até Eli, imaginando que o sacerdote precisasse de algo. — Você me chamou? Perguntou o jovem, com os olhos ainda pesados de sono. Mas Eli, surpreso, balançou a cabeça e respondeu: — Não, meu filho, volte a deitar. Samuel obedeceu, mas mal havia se acomodado quando a voz ecoou novamente. Samuel! Mais uma vez, ele se levantou e foi até Eli, certo de que não poderia estar enganado. Porém, Eli o mandou de volta mais uma vez, dizendo que ele não o havia chamado. Quando isso aconteceu pela terceira vez, Eli percebeu que não era um engano. Com os olhos cansados, mas o coração atento, o velho sacerdote entendeu o que estava acontecendo. Samuel, disse ele, olhando diretamente para o menino, da próxima vez que ouvir a voz, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel assentiu, embora sem entender completamente o que aquilo significava. Mas havia algo em suas palavras que trazia uma certeza, como se o próprio tabernáculo estivesse testemunhando algo sagrado. E então, aconteceu de novo. A voz o chamou, e desta vez Samuel respondeu como Eli o havia instruído. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi nesse instante que Deus começou a revelar a Samuel algo que ele nunca poderia imaginar. O jovem, que até então servia no silêncio de sua rotina, agora escutava a própria voz de Deus, sendo chamado para um propósito que transcenderia sua infância e marcaria a história de Israel. Enquanto as palavras divinas se desdobravam na mente de Samuel, o peso do que estava por vir começava a tomar forma. Naquela noite, a vida de Samuel mudou para sempre. Deus não apenas o chamou, mas confiou a ele palavras pesadas, revelando que o destino de Israel estava prestes a ser moldado de maneira irrevogável. O menino ouviu atentamente, com um misto de reverência e temor. Ele mal compreendia a profundidade de tudo o que estava sendo dito, mas algo dentro dele sabia que aquelas palavras carregavam um propósito maior. Quando a voz divina silenciou, o silêncio no tabernáculo parecia diferente, como se o próprio espaço sagrado tivesse testemunhado o início de uma nova era. Pela manhã, ao ver Eli,
Samuel hesitou. Como poderia contar ao velho sacerdote tudo o que ouvira? Mas Eli, com a calma de quem entendia os mistérios de Deus, pediu que o jovem revelasse cada detalhe. Quando Samuel falou, a expressão de Eli mostrou tanto aceitação quanto tristeza. Ele sabia que Deus estava agindo e que Samuel era o escolhido para algo grande. Samuel continuou a crescer, tanto em estatura quanto em sabedoria, e ficou evidente para todos que a mão de Deus estava sobre ele. Não havia mais dúvidas. O menino que havia sido entregue ao Senhor desde o nascimento agora era um profeta, chamado para guiar Israel. Ele se tornou uma voz para Deus em tempos de confusão, uma luz que brilhava em meio às trevas da desobediência do povo. Enquanto Samuel cumpria seu chamado, Ana seguia sua vida em Ramá, sempre em oração, sempre acompanhando de longe os rumores sobre o filho que havia dedicado ao Senhor. O menino que um dia ela embalara nos braços agora era um homem que carregava a palavra de Deus para uma nação. Tudo isso era fruto de uma fé inabalável e de um voto sincero. A história de Ana e Samuel é como um rio que começa pequeno, quase imperceptível, mas que ao longo de seu curso cresce até transformar toda a paisagem ao seu redor. Ana, uma mulher comum, carregava dentro de si uma dor que parecia insuportável, uma angústia que poderia tê-la destruído. Mas em vez disso, ela escolheu entregar tudo ao Senhor. Em sua oração silenciosa e em seu voto sincero, Ana nos mostrou que a fé não depende de palavras grandiosas, mas de um coração quebrantado que confia plenamente no Deus que tudo pode. O que aprendemos com Ana? Primeiro, que Deus ouve até as orações mais silenciosas. Quando Ana chorava sozinha no tabernáculo, parecia que ninguém a notava. Mas Deus estava atento a cada palavra, a cada lágrima. Ele não só ouviu, mas respondeu de uma forma que transformou sua dor em alegria e sua vergonha em honra. Ana nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, vale a pena confiar. Além disso, sua história nos mostra o poder do propósito. Ana não pediu um filho apenas para satisfazer seu desejo pessoal. Ela o consagrou a Deus antes mesmo de segurá-lo nos braços. E porque ela abriu mão do que mais desejava, Samuel se tornou um instrumento de mudança para toda uma nação. Às vezes, o que entregamos a Deus volta para nós em formas que jamais poderíamos imaginar. E por fim, Ana nos ensina sobre gratidão e fidelidade. Mesmo depois de receber mais do que pedira, ela nunca se esqueceu de honrar ao Senhor. Sua vida foi um testemunho vivo de que Deus não apenas cumpre suas promessas, mas faz isso com generosidade abundante. A história de Ana não é apenas sobre um milagre, mas sobre o Deus que transforma dor em propósito, lágrimas em alegria e fé em legado. Assim como Ana, somos convidados a confiar, a entregar e a esperar, sabendo que o Deus que ouviu sua oração também ouve as nossas. E o que Ele pode fazer em nossas vidas é muito maior do que podemos sonhar. Se você gostou da história de Ana e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.